duração de 5 a 10 minutos, mas ela nunca perde a consciência, né? Ela tem perda urinária, ela não fica muito confusa no pós-ictal, e isso deixava a gente assim, bom, será que a gente está na frente de uma epilepsia mesmo, de verdade, né? Ou será que essa família hiperprotetora que tirou ela de todos os aspectos da vida social por causa das crises, na verdade está escondendo aqui um diagnóstico de uma síndrome funcional, né? Crise não epiléptica. E quando a gente foi ver essa menina na unidade de monitorização, ela tinha essas crises, né? Claramente que pareciam, pelo menos, né, crises epilépticas, né, e que no eletro realmente se mostrou que ela virava o olho e o rosto para o lado esquerdo, ela tinha esses movimentos clônicos do membro superior esquerdo, né, esticava os braços, fazia uma crise tônica assimétrica, né, e criou, no caso, nesse caso aqui, um pouquinho mais curta, né, e realmente ela mantinha completamente a consciência, né? Então ela tinha uma crise tônico-clônica unilateral, né? Então, ou seja, uma crise tônico-clônica que pegava apenas um lado do corpo, mas ela fazia movimentos dos dois lados porque ela ainda estava consciente, né? Então, durante essa crise, né, forte que vocês acabaram de ver, ela ainda mantinha completamente a consciência, se lembrava do evento, era uma coisa assim muito cansativa e muito danosa assim para ela, né? Traumática, né? Mas ainda assim ela estava consciente, não era uma crise epiléptica, só que conversando com os pais e vendo essa condição, se uma crise tônico-clônica, né, bilateral, é impossível a pessoa tá consciente, né? Esse é um dos critérios claros, né, que a gente usa para síndromes funcionais, né, para crises epilépticas. Porque nesse caso ela era unilateral, só que, claro, ela movimentava o outro lado, né, porque ela não estava contendo, não sabia o que estava acontecendo, né? E já esse outro caso aqui, né, era de uma senhora, né, de uma certa idade, que já uns 62, 63 anos, né, que tinha começado abruptamente, fazia 2 anos, com crises tônico-clônicas irrefreáveis, né, e vocês podem perceber aqui, né, que as manifestações que ela tinha ido na emergência eram sempre de movimentos motores, né, sempre descritos como uma crise tônico-clônica generalizada, que botavam no prontuário. Vai olhar aqui, né? A gente vê assim que ela faz movimentos para a cabeça para um lado para o outro, ela mantém os olhos fechados, né? Diferentemente daquela outra paciente que ela faz um movimento único, né? E por vezes faz uma leve movimentação da cabeça para o lado. Essa não, você faz um movimento cefálico, tipo não, não, né? De um lado para o outro, os olhos estão bem cerrados. Vocês conseguem ver uma certa incongruência no movimento, né? Não parece que a crise ela está evoluindo em torno de um fim, ela evolui e ela volta, ela evolui e ela volta, né? Esse padrão flutuante, né? Se vocês perceberem assim, toda vez que alguém entra, ela recomeça com alguns movimentos, é muito típico de crises funcionais ou crises não epilépticas, né? No caso, era o diagnóstico dela. Então, a gente saber o que está acontecendo, e a gente saber as manifestações da epilepsia, também ajuda a gente a separar o joio do trigo. Então, a gente consegue, assim, ter uma visão melhor, né? Você vê, a primeira paciente a gente suspeitava claramente que eram crises não epilépticas. Se a gente tivesse uma noção de que ela estava pegando só um hemisfério e uma área motora, né? Essa paciente acabou fazendo cirurgia e ficando bem depois, né? A gente ia ter uma ideia, não. Esse paciente pode estar pegando um hemisfério só e ser uma crise tônico-clônica unilateral, né? E já no outro caso, não. Assim, né? Crise de longuíssima duração, crises flutuantes, né? Olhos sempre fechados, né? Então isso dá pra gente algumas dicas que talvez não fosse a epilepsia tão grave que a gente suspeitava, né? Então isso aqui ajuda muito, né? E por que que eu digo isso? Porque hoje já não é mais especulação, assim, diversos estudos já estão mostrando que um dos melhores métodos diagnósticos que a gente tem tá na nossa mão e na mão dos nossos pacientes, né? Hoje está todo mundo andando por aí com um microcomputador no bolso, né? Então eu sempre falo para os meus pacientes, e eu acho que é uma coisa que todo neurologista assim, tem que aprender, filma os eventos, vamos ver o que está acontecendo. Isso vale tanto para epilepsia quanto para outros eventos, né? Às vezes o paciente pode ter um IT, ó, filma o que está acontecendo, vamos ver o que está vendo de verdade, porque muitas vezes é difícil os pacientes explicarem o que está acontecendo, né? Eles e nós, né, temos uma dificuldade muito importante de linguagem, né? É muito raro os pacientes chegarem assim, contarem direitinho, né? Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo com o tempo a como caçar a história clínica dos pacientes. Então, para ajudar e para facilitar um diagnóstico mais precoce, ah, alguns estudos já mostraram que o vídeo dos pacientes, né, ajuda muito na diferenciação, né? Então, vejo que a acurácia de quase 86% para crises não epilépticas, né? Porque tem alguns movimentos, como o movimento cefálico lateral, né, ou tipo não, não, eu vou mostrar para vocês, eles são muito específicos, ou muito sugestivos do diagnóstico de crises funcionais, né? E quando a gente junta os dois, né, a nossa história e o nosso exame físico,
com o vídeo, né, a gente pode saltar para 95% de acurácia, né? Isso sem a necessidade de a gente usar o padrão ouro, né, que é o vídeo eletrocefalograma, que é um recurso caro e é um recurso que a gente tem pouco disponível, né? E o que são as crises não epilépticas? As crises não epilépticas são basicamente a manifestação motora, né? Da famosa conversão, né, ou histeria do século XIX, né? Então aqui a gente tem o mestre da neurologia, né, o Charcot, num quadro clássico ali, no Jean Petré, onde ele está ali com uma paciente, né, um quadro funcional, né, o conversivo, e ele demonstra para os estudantes de medicina, os residentes de neurologia dele, né, como ele consegue provocar uma crise não epiléptica, né, ou uma crise conversiva, numa paciente com alguns estresses emocionais, alguns gatilhos emocionais específicos, né? No século XIX isso era bem comum, né? Hoje, obviamente, a gente não chama mais de histeria, não tem mais a ver só com questão feminina, né? Útero, assim por diante, né? E eu vou mostrar para vocês, assim, como existe uma base cerebral para essas doenças, né? Apesar, assim, da gente, do principal tratamento delas em ser a questão de modificação cognitiva, né? Então, por que crises funcionais, né, ou crises não epiléticas, psicogênicas são tão importantes, né? Primeiro, a incidência não é tão baixa, a incidência é relativamente elevada. Quando a gente for ver, assim, centros terciários de epilepsia, esses pacientes demoram de 2 a 4 anos para chegar. Os pacientes com epilepsia grave, assim, epilepsia mesmo, né, demoram até 20 anos, né? Esses pacientes chegam muito mais cedo. Por quê? Porque eles vão para emergência, eles vão ser entubados, eles vão ocupar leito de UTI, né? Diversas vezes acabam entrando, né, com diagnóstico de estado de mal epiléptico diversas vezes. Tem uma paciente que me consultou esse ano do Maranhão. Ela já foi entubada 3 vezes esse ano, né? Então a mãe tinha até marcado uma consulta, pediu para adiantar, desesperada, porque ela tinha sido entubada pela uma terceira vez, né? E aí tu vai ver, ela tinha epilepsia benigna da infância, né? Ou epilepsia com pontas centrotemporais, né? Epilepsia autolimitada. Evoluiu, nunca mais teve crise depois dos 7 anos de idade, se tratar, parou de usar remédio com 10, e agora aos 16, né? Em janeiro do ano passado, agora já faz um ano, começou com um quadro explosivo de 10, 15, 20 crises convulsivas por dia, absolutamente não responsivas a remédio. Ah, essa não é uma apresentação comum de epilepsia, né? Epilepsia se manifesta, pode ser muito grave, pode ser dezenas, a gente teve milhares de crises por dia, mas ela existe num padrão assim que vai crescendo, né? Esse padrão explosivo, né, é sugestivo de duas doenças, ou crises funcionais, ou uma encefalite autoimune, né? Por mecanismo, a gente vai ver assim, as crises funcionais, elas são um diagnóstico positivo, não são de exclusão, né? Então a gente consegue diagnosticar elas, né? Essa menina tem crises não epiléticas, né? E a gente só conseguiu tirar ela ali do ventilador e convencer os médicos, né, ali do Maranhão, os colegas da UTI, a tirarem ela da UTI, uma vez que a gente conseguiu documentar isso, assim, durante um eletrocefalograma na UTI. Então, esse atraso diagnóstico vem por causa do alimentador, né? A gente vê esses pacientes acabam chegando em nós, mesmo se o neurologista suspeita de crises não epilépticas funcionais, né? E ele não tem a comprovação do diagnóstico, que é com o vídeo EEG, ele acaba indo pro psiquiatra e o psiquiatra manda de volta, né? Então fica essa questão de ping-pong. Então, enquanto o paciente vem e volta, ele procura outros profissionais e acaba recebendo cada vez mais remédio para epilepsia, né? E tem muita morbidade, muita mortalidade. A gente teve um caso esse ano de um nosso centro, né, que é um centro teoricamente que a gente espera assim seja especialista, né, em epilepsia e ao mesmo tempo, né, nos diagnósticos diferenciais. Então, uma paciente nossa do ambulatório veio, né, com crises não epilépticas, em status não epilépticos, né, e foi entubada, né, e no dia seguinte a gente conseguiu ali extubar ela, tudo, né, a gente viu que o diagnóstico não é esse, mas assim, o dano já estava feito, né? Ela fez uma laceração de laringe, ela ficou como se fosse um balão, né? Ficou internada mais tempo, né? Teve que fazer uma plastia, assim por diante, né? Então, é um diagnóstico que pode sim matar, né? Chegou uma paciente do interior, não lembro de onde que era, assim, a cidade, acho que era Uruguaiana, ou até mesmo Bagé, hein? Que ela chegou, que eles diminuíam a sedação, quando ela acordava, começava com crise epilética, chegaram a amarrar a cabeça dela, né? Porque tinham botado menos sedação, ela chegou com uma escara de couro cabeludo, para vocês terem uma ideia. Então, esses pacientes eles acabam morrendo por intervenção médica, né? E não só morrendo, tem um custo enorme, né? Como eu coloquei aqui, né? Isso aqui está desatualizado, provavelmente 1,2 bilhão hoje, né?
Então, o que que são essas crises funcionais barra dissociativas, que é o novo nome que está sendo aventado para as crises não epilépticas psicogênicas, né? Isso é a mesma coisa, né? Esses são episódios intermitentes de perda de consciência, né? Acompanhados ou não de atividade motora. A gente vai ver, assim, que a atividade motora ela é extremamente comum. Mais de 90% das pessoas com crises funcionais barra dissociativas têm, né? E essa atividade motora, ela é bem irregular, né? Ela tenta escrever uma história parecida com crises tônico-clônicas generalizadas, né, com a convulsão propriamente dita, né, que é o que a gente tem, né, culturalmente como um marcador da epilepsia, só que ela mostra uma história completamente diferente, né, e quando a gente consegue a enxergar essas pistas diagnósticas, a gente consegue fazer um diagnóstico muitas vezes antes, né, ou assim, anos antes a gente conseguir um vídeo EG, né. Ela não é um diagnóstico de exclusão, né? Isso é uma coisa muito importante, né? Está na frente de um paciente e tem características que são de crises funcionais ou de crises psicogênicas, o diagnóstico é crises funcionais, crises psicogênicas ou crises dissociativas, tá? Não é assim, ah, não, vamos tratar porque vai que é epilepsia. Como eu falei, né? O tratamento não é inócuo e a gente vai ver aqui algumas complicações, né? Quando a gente trata esses pacientes, é muito difícil a gente retirar o ônus do tratamento deles, né? Eles acreditam que tratando a atividade elétrica cerebral, eles vão melhorar, né? E a gente vai ver que não é nada assim, né? A gente precisa, como está aqui no slide, né, de uma abordagem integrativa, né? Entre os diagnósticos do DSM, os diagnósticos do CID, o neurologista, o psiquiatra, assim por diante, né? Para que a gente consiga que o paciente aceite, né, que esse é uma manifestação de um sofrimento psíquico intenso e que a gente consiga daí ah, fazer um tratamento adequado, né? Então a gente vê assim que faz pouco tempo, né, existe toda uma questão, né, como eu falei assim, da transição de histeria, né, de algo determinante do sexo feminino, ou do gênero feminino, né, até a aceitação de crises não epilépticas, psicogênicas, que seria uma base basicamente psiquiátrica e mental, né? Existe toda uma progressão assim, onde essas pessoas passaram por muito sofrimento, né, tanto médico, psíquico, né, de preconceito, e que muitas delas hoje têm horror, assim, a ser chamado de que aquele diagnóstico é, por exemplo, vamos sugerir, é um não AVC ou é um não Parkinson, né? Então existe um nome, tem que ter um nome para aquilo que está acontecendo com elas, né? Isso é ok, né? O nome ele não muda absolutamente nada do que é aquilo, né? Do sofrimento que aquelas pessoas estão tendo, mas ele muda como as pessoas se enxergam, né? E principalmente como as pessoas se aceitam. É por isso que no ano passado, né, no início do ano, em abril, teve esse paper, né, que foi assim uma proposta para que a gente passasse, né, desse paradigma de que dizer o que, que não é, né, são crises que não são epilepsia, né, aí tinha vários adjetivos, não epilépticas, assim por diante, né, para coisa, para diagnóstico positivo. Eu acho que é razoável, assim, né, eu tenho meus poréns com isso, né, mas desde que as pessoas entendam, né, que é necessário um tratamento multidisciplinar, e que isso ajude elas, né, e tem algumas pessoas mostrando que elas têm uma tendência a aceitar melhor, né, as crises funcionais, embora elas não entendam que não necessariamente, né, é algo estrutural cerebral, né, desde que elas aceitem o tratamento melhor, não tem nenhum problema, né. Como eu falei, né, é um diagnóstico muito comum, né, um dos três principais diagnósticos, né, entre epilepsia e síncope, né, muito comum ali no nosso centro, chega de ser 25 a 30% dos pacientes que têm são encaminhados por epilepsia grave, né? Depois a gente vê que são crises não epilépticas, né? Muitas são diagnosticadas absolutamente errado, né? É bem mais comum em mulheres, 80% dos afetados, mas não dá para excluir em homens, né? Já vi muito colega dizer, ah, esse aqui é um paciente homem, esse aqui é certo que é epilepsia. Aí vai lá, faz intuba da fenitoína, coloca em surto-supressão e vai ver se são crises não epilépticas, né? Então, assim, não dá, né? O que caracteriza isso mesmo, assim, não é o gênero, são as características de apresentação motora, né, em geral, e clínica da doença, tá? Ahn, deixa eu passar aqui, né? Impacto econômico, né? Ahn, vocês veem assim, né? Vários dos meus slides estão atualizados, outros não com os termos, né? Mas aqui é a mesma coisa. Então,
comorbidades, né? A gente vê, assim, vários pacientes com doença funcional. Hoje, inclusive, foi uma questão interessante, porque mês passado a gente diagnosticou uma paciente com crises funcionais barra dissociativas, né? E esse mês ela voltou com crises dissociativas, mas de padrão diferente, né? E isso é extremamente comum quando a gente diagnostica um paciente com alterações funcionais. Daqui a pouco o paciente tem uma alteração motora funcional, né? Que suspeita que seja um AVC, um tumor, o que quer que seja, a gente prova que é funcional e o paciente começa com crises não epilépticas, ou crises funcionais, né? Ou, né, o paciente começa com tremor funcional, ou um parkinsonismo funcional, e assim por diante. Então acaba migrando, assim, as manifestações clínicas, né? Então, ou acaba sendo muitas vezes visto por um epileptologista, por um colega do estudo de movimento, por alguém especializado com AVC na, na emergência, com suspeita de AVC agudo e assim por diante. Então, esses pacientes acabam migrando, né? Isso é uma maneira do cérebro tentar lidar com aquele sofrimento, né, que está acontecendo, né? E a gente vê, assim, que diversas comorbidades psiquiátricas estão associadas a isso, né? Nos estudos que a gente fez ali no Hospital São Lucas, né, com a doutora Gislaine Baroni, assim, de longe, a maior especialista em crises não epilépticas ou funcionais, né, do ponto de vista psiquiátrico do Rio Grande do Sul, talvez do Brasil, a gente vê que esses pacientes tinham muita comorbidade somatoforme, né, e muitos sintomas somatoformes que muitas vezes nunca tinham relatado para o seu neurologista. Tinham também, assim, muitas questões de negligência emocional dos pais, né? E muito transtorno de humor, né? Ansiedade, depressão, né? Muitos tinham TEPT, né? E era muito fácil ver como esses triggers, esses fatores precipitantes entravam na fisiopatologia da doença, né? Aí tu vê, assim, que nesses casos, né, em especial, assim, do lado do gênero feminino, tem muito, infelizmente, abuso sexual. Então, quando a gente tem um paciente com esse diagnóstico, a gente tem que, obviamente, né, num ambiente onde a gente consiga ter esse tipo de conversa, né, perguntar ativamente, porque se o paciente ou a paciente teve abuso sexual na infância, né, isso acaba aumentando muito a chance de ter crises funcionais ou dissociativos, né? Eu tive uma paciente minha, que não consulta faz alguns anos, tinha uma epilepsia generalizada clássica. Eu demorei um tempo, assim, para controlar, mas consegui controlar com ajuste medicamentoso. Eu tinha uma epilepsia de ausência juvenil. E, de repente, ela começou com crise, 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 veio para emergência, eu tentando ajustar remédio, nada funcionava. E ela não sabia comigo, né? Sempre mudava de padrão de comportamento quando o pai entrava, né? Na consulta aí, ou no ambulatório, o pai realmente até chegou a me ameaçar uma época, né? E ela baixou para fazer o VG numa dessas urgências, a gente conseguiu capturar os episódios e eram todos crises não epilépticas, né? Então a epilepsia dela estava controlada e ela estava tendo crises não epilépticas, né? Encaminhei ele para minha colega, né, para Gislaine, ela para minha colega Gislaine. E o que a gente descobriu é que ela tinha sido obrigada a casar com o namorado, porque o pai descobriu que eles tinham tido relações sexuais, né? A gente está falando de 2021. E obrigou ele a se mudar com ela, e esse cara tava abusando fisicamente dela, né? Então tava batendo nela, tinha costela quebrada, um monte de coisa que absolutamente eu não consegui determinar com a minha anamnese. Quem conseguiu foi a Gislaine num ambiente onde ela tava, se sentia segura, né? Então essa menina se acabou quebrando esse ciclo, se afastando do pai, se afastando desse namorado, né? Indo morar sozinha, acabou melhorando, né? Obviamente não tendo mais crises epilépticas e não epilépticas, né? E quando a gente fala da neurobiologia das crises funcionais ou dissociativas, né, ou dos transtornos funcionais em si, a gente vê que vários estudos saem, estudos mostrando que existem alterações na ressonância funcional, né, de conectividade em diversas regiões cerebrais, né? Isso é maravilhoso, né, porque obviamente mostra para os pacientes que aquilo que eles sentem é real, que eles não têm absoluto controle sobre o que está acontecendo com eles, e é uma verdade absoluta, né? Só que isso não necessariamente mostra, né, que a doença é uma doença puramente cerebral, porque, claro, né, todos os transtornos neuropsiquiátricos têm uma base cerebral. A depressão tem, a esquizofrenia tem, o transtorno de humor bipolar tem, né? Até se quiser fazer um estudo de TEP, dá para botar os R1s, de fazer uma ressonância funcional nos R1s no primeiro dia e nos R3 no último dia e comparar. Vai ter mudanças estruturais claras no cérebro deles, né? Talvez até alguns compatíveis com TEPT. Então, assim, isso de demonstrar que existe uma diferença no cérebro é legal e é importante porque a gente pode aprender novos mecanismos de tratamento, mas absolutamente não exclui, né, ou não deixa de lado, né,
toda a questão mental que ocorre nesses pacientes, né? Então, só mostra pra gente que sim, né? Eles não têm controle nenhum. Mas, né, lembrando, né, esses transtornos funcionais, a gente consegue modificar o cérebro com terapia cognitivo-comportamental e com mudança de hábitos, né? Então, a gente consegue modificar essas alterações conectivas de maneira onde o paciente tenha menos crises não epilépticas e ao mesmo tempo menos sofrimento, né? A gente vê que muitos estudos mostram que esses pacientes, né, como a gente está vendo aqui, né, no meu mais aqui são os pacientes normais, né, em azul, e esses são os pacientes com crises não epilépticas aqui, né, em roxo, acho, né, ou rosa. A gente vê que esses pacientes que têm crises não epilépticas, ou crises funcionais, eles têm uma altíssima conectividade, né, das áreas sensorimotoras primárias, né, e secundárias, com o tálamo e ao mesmo tempo com as regiões frontais, né? Ou seja, aquelas áreas estão hiperestimuladas. Então, quando a gente tem um estímulo emocional, né, um estímulo que acaba causando nesses pacientes um desalinho, uma desconexão abrupta, né, entre as regiões amigdalianas e frontais e acaba liberando essas áreas motoras para manifestação motora do sofrimento emocional, né, ou do medo e assim por diante, né. E uma coisa interessante até desse trabalho que eu estou mostrando para vocês, que ele mostrou que em comparação com os pacientes que não tinham, né, crises não epilépticas, né, e não tinham epilepsia, as pessoas com crises funcionais e ou dissociativas, elas tinham menos conectividade das áreas visuais e das áreas de linguagem. Ou seja, como se elas não conseguissem, né, traduzir algumas coisas, né, de maneira linguística, né, de maneira falada, e conseguissem, daí, tivessem mais facilidade de transformar isso em coisas motoras, né? Isso provavelmente tem alguma coisa a ver com insultos traumáticos precoces, né, que fizeram o cérebro para se adaptar, né, diminuir a intensidade de pensamento, né, das emoções e ao mesmo tempo aumentar a externalidade, né, do que está sentindo, né, e de uma forma ou de outra isso acaba gerando as crises não epilépticas, né. E como eu falei, assim, o nosso tratamento medicamentoso não é inócuo, né, não é prescrever uma fenitoína, né, para uma mulher jovem e dizer, não, agora tá tudo bem, né, não vai ter nada, ou pelo menos fiz minha parte, né. A fenitoína, né, eu costumo brincar, se a gente quisesse por exemplo, sacanear uma mulher só para escrever fenitoína, né? A gente vai ter hirsutismo, a gente vai ter crescimento do mandibular e vai ter hiperplasia gengival, né? Nada tem para destruir a estética para isso, né? A gente também pode ter manifestações como defeitos do tubo neural, tanto para a fenitoína quanto para o ácido valproico, né? Esse paciente, sim, aqui é nosso paciente com crises limitadas com pontas centrotemporais, a famosa epilepsia antiga, epilepsia benigna da infância, né? Tinha crises benignas, que iam passar com a idade, né? E a gente percebeu uma carbamazepina porque ele estava tendo muito frequente, né? Olha o que aconteceu, né? Esse paciente desenvolveu uma síndrome de Steven-Johnson, né? Foi diversas vezes na emergência, prescrito amoxicilina com febre, não passa, não passa, não passa. Mas tudo que os médicos da emergência disseram, não, pelo amor de Deus, continua com a carbamazepina. Quando ele chegou pra gente, a gente suspendeu, mas já era tarde demais, né? Ele evoluiu para uma síndrome de Steven-Johnson, né? E uma necrólise epidêmica tóxica, né? Ele acabou ficando bem e tudo, né? A mãe entendeu, né? Ele acabou não usando mais anticonvulsivante e ficando bem. Mas igual o nosso tratamento medicamentoso não é inócuo, né? Então a gente tem que ir o máximo possível para ter certeza, né? O máximo de certeza possível de que a gente está na frente de um paciente que tem epilepsia, né, que vai se beneficiar do nosso tratamento, porque apesar de ter seus riscos, não, obviamente ele é essencial para quem tem epilepsia, né? E as crises funcionais dissociativas, elas tentam, né, ou pelo menos elas têm uma manifestação muito clara de serem parecidas com as crises toniclônicas generalizadas ou toniclônicas bilaterais, né, a famosa convulsão, né? Então, o paciente, nas convulsões clássicas, né, causadas por atividade elétrica anormal, né, então o paciente estica os braços, faz um grito, em geral, no início, né? Faz um grito de fechamento da glote, né, e de fechamento do diafragma, com a glote fechada. Evolui daí com movimentos clônicos rítmicos, né? Bilaterais e síncronos, né? E a gente pode ver aqui nesse paciente, né? Ali da nossa unidade, né? Ele acorda, né? Ele vai ter uma crise de início temporal, né? Vocês vão ver ali que ele vai ter automatismos e depois ele vai evoluir para uma crise tônico-clônica generalizada secundária,
né? Ou bilateral secundária, né? Estão vendo ali no mouse, eu estou mostrando aqui os automatismos de mão, né? De boca. Agora ele começa com um movimento clônico para o lado direito, né? E aí ele evolui para uma crise tônico-clônica bilateral, né? E a gente pode ver assim, todos os caminhos que essa atividade elétrica normal faz ali no cérebro, né? Seguindo o homúnculo e seguindo as regiões adjacentes, né? Então vocês estão vendo assim, né? Então nas crises epilépticas, né? Muitas vezes elas são bem mais lentas do que a gente espera, né? Então vocês veem assim, a manifestação de uma epilepsia focal que vai começar a generalizar, ela vai passando de uma partezinha do córtex para outra, né? Então passa da região temporal para a região insular, vai para a região temporal lateral, passa pela porção inferior ali pegando a área do rosto da região inferior ali do homúnculo, né? E vai subindo, pegando braço, mão, e depois a perna, né? E quando chegou ali, ele passa para o outro lado, no lado contralateral, e daí ele começa daí também com extensão do membro superior esquerdo, né? E vai começar com movimentos clônicos daquele membro, né? Então essa é a crise tônico-clônica, né? Essa aqui, no caso, secundária, né? Clássica, né? Tônico-clônica bilateral clássica, né? E as crises não epilépticas, né? Como a nossa paciente mesmo ali, né? Já tinha demonstrado, ela tende, assim, a ter um pouco de similaridades com isso. Mas se tu viu algumas convulsões na tua vida, tu começa a ver que tem vários aspectos dessa crise aqui que chamam a atenção, né? A primeira, ela não é muito lenta, né? Ela é completamente abrupta, né? O paciente mantém os olhos fechados, diferentemente do nosso paciente, que tu viu os olhos deles virando para o outro lado, né? Os movimentos são irregulares, assíncronos, né? Parece que ela está tentando subir na cama. Então isso acaba dando para a gente muitas pistas de que a gente está na frente de um diagnóstico de crise, de crises funcionais, né? E, de novo, né, esse diagnóstico, ele é positivo, ele não é um diagnóstico de exclusão, tem que excluir que o paciente não tem epilepsia, não. Tu vê um caso desse aqui, tu olha, eu decido não tratar, a gente vai acompanhar, a gente vai fazer exames, a gente vai tentar fechar o diagnóstico com VGG ou com EG, né? E ter mais armamento para a gente saber o que que a gente está fazendo, né? Mas não tratar está absolutamente correto, tá? Então, aqui, crises não epiléticas psicogênicas, barra, né? Crises funcionais, né? Tem como características muito marcantes, assim, os olhos fechados, muitas vezes tu tenta abrir os olhos do paciente, né? E ele não deixa, né? Os olhos estão cerrados, né? Os movimentos da cabeça são laterais, lado a lado, né? Tipo não, eu gosto de dizer, né? Os movimentos dos membros são completamente fora de fase. Então, o membro superior sobe, o esquerdo sobe, o esquerdo sobe, o direito desce, assim por diante. As pernas também, né? Tem esse curso de evolução descontínua que é bem sugestivo, né? Que mesmo os pacientes que estão em estado de mal epilético, né? Eles acabam evoluindo de uma maneira relativamente contínua, né? Mesmo que eles entrem numa crise e saiam, entrem numa crise e saiam. O mais comum é que eles continuem, né? Em algum tipo de crise. Agora, nesses pacientes, não, esses pacientes, a intensidade vai mudando, né? Os movimentos pélvicos anteroposteriores, que a gente chama de pelvic thrusting, né? Que é um movimento rítmico da região pélvica que dissocia dos membros superiores e inferiores, né? E o opistótono, né? Muitos pacientes com opistótono, né? São tidos como tendo crises epilépticas, né? Mas na realidade não, né? O opistótono, né? Ou a utilização preferencial da musculatura dorsal é extremamente rara, assim, em epilepsia, né? É bem mais comum em transtornos funcionais, né? E claro, né, a mordedura de língua, né? Nos pacientes que têm crises funcionais, né, a mordedura de língua ocorre, sim, e a perda urinária ocorre, embora seja menos frequente, né? Mas ocorre de uma maneira diferente. Nos pacientes com epilepsia, existe uma mordedura de língua lateral, né? Bem clássica, né? E nos pacientes com crises funcionais, a mordedura de língua é na ponta, né? Isso também ajuda a gente a diferenciar. Então, só porque, mordeu a língua, então não deve ser crises funcionais. Não. Examina a cavidade oral, examina o padrão da mordedura, né? Porque pode dar pistas de crises não, crises funcionais, né? E a semiologia, ela é funcional, ela é essencial, né? A maioria das crises epilépticas acaba passando em menos de 2 minutos. As crises funcionais, elas têm uma duração, às vezes, de horas. Assim, tu acha que a pessoa vai cansar, etc. Mas não, horas, né? Então, horas, um curso flutuante, né? Piorando e melhorando, piorando e melhorando, piorando e melhorando, independente do que a gente faz. Então, é muito fácil da gente entender por que que esses pacientes acabam sedados, acabam na UTI, né? E assim por diante, né?
E aqui, né, a gente vê ali, né, parte da uma paciente minha que eu tinha comentado antes, né, que tinha epilepsia generalizada, né? E para minha surpresa, quando eu chego na unidade no dia seguinte, né, na realidade ela tem crises não epilépticas, né? Então, o fechamento ocular, o movimento da cabeça, vocês vão ver que ela faz um opstóto, né? Ela cerra as mãos, né? Os braços os membros superiores não estão fazendo nada e os pés estão como fazendo movimentos anteroposteriores, assim como se fosse chutando, né? A abertura da cavidade oral, ela não tem uma abertura lateralizada, como no outro paciente, né? Uma abertura apenas da mandíbula, né? Digamos assim, só usando o trigêmeo. Aqui vocês conseguem ver como os membros inferiores eles estão fora de fase, né? Os membros superiores não estão fazendo nenhum movimento. Eles viram ela de lado, conseguem ver que ela está completamente tônica, né? E que os pés continuam fora de fase, né? E aqui existe um certo movimento da pélvico, né? Que eu tinha comentado antes, né? Diferentemente dessa outra paciente, né? Tem diagnóstico de esclerose tuberosa, né? Que é uma doença genética que acaba dando malformações cerebrais em diversas regiões, né? Vocês veem assim que é um pouquinho mais lento, né? A gente não tá vendo o rostinho dela, tudo, né? Ela parece que ela tá pedalando alguma coisa, né? Se agarra ali no estribo na proteção da cama, né? E tem uma duração bem menor, né? E passa, ela já retorna ao normal, né? No caso dessa paciente aqui, tinha um diagnóstico diferencial, assim, que é um pouquinho mais difícil, às vezes, que era uma crise frontal, né? Então, era uma crise motor. O que chamava a atenção é, como era estereotipado o episódio, né? Em especial com esses movimentos de pedalar. Esses movimentos de pedalar são bem sugestivos de crises frontais, né? Mas é fácil de confundir. Já esse outro paciente, né, sexo masculino, tudo, né, presta atenção, tá acordado, né, olhos abertos, né, e vai ter um movimento abrupto, né, com fechamento ocular, a cabeça indo para trás, né, percebam o movimento de opstóto, né, hipertonia corporal intensa que ele faz, né, viradinho de lado aqui, né, e a curvatura do corpo, né, então esse também era outro paciente, né, que tinha crises não epilépticas, né? A gente olha o eletro dele aqui, né? Alguns artefatos elétricos e ao mesmo tempo ali alguns artefatos musculares, mas fora isso, né? Completamente normal, né? E o que pode ter assim, de neurológico, né? Para complicar um pouco a nossa vida, esses pacientes podem ter, sim, alterações neurológicas, em especial, né? Atrasos cognitivos, né? Então, alguns pacientes com deficiência intelectual, né, são bem propensos a ter isso. Então acaba vendo assim um dos motivos pelos quais é difícil, né? Então os pacientes podem ter mais TEA nível 1, vão ter um pouquinho mais de dificuldade cognitiva no dia a dia, né? Os pacientes de Maranhão que eu falei tem autismo e TEA nível 1, né? Tem TEA nível 1 e um leve déficit intelectual. Então isso acaba deixando ela muito propensa, assim, a ser atingida pelas coisas emocionais que ela não consegue processar, né? Ainda mais quando ela começou a sofrer bullying na escola, né? Então, isso é um fator de risco importante e acaba sendo, bom, sabe, bom, alterações cognitivas e déficit intelectual também é um fator de risco para epilepsia. Então, as coisas acabam ficando nubladas, né? Aqui, né, eu botei 10%, mas na realidade os nossos próprios estudos demonstram que até 40% dos pacientes podem ter crises não epilépticas e epilepsia, até mesmo por causa desses fatores que eu comentei antes, né? E quando é que a gente suspeita, né? A gente tem que suspeitar a partir do momento que a gente vê uma crise dessas, né? Ou a gente vê esse padrão explosivo, né? E a gente tem que ir para o vídeo EG, né? O vídeo EG vai ser o nosso diagnóstico principal, né? Apesar de todos os pacientes que têm crises funcionais necessitarem do vídeo EG até para ficarem mais tranquilos com o diagnóstico, a gente pode fazer o diagnóstico de crises, não, crises funcionais sem nada disso, né? Então é muito importante para a gente já suspeitar, já comentar com o paciente, já orientar ele sobre o que fazer, sobre o que não fazer, ah, por que que vai ser prejudicial para ele tratar com qualquer coisa, né? Com qualquer medicamento, porque ele não vai melhorar ele. A partir do momento que não melhora, tu acaba escalonando a terapia com novos fármacos anticrise, né? E os princípios de diagnóstico, né? O VGG, né, tem padrão ouro, né? Então tem 100% de acurácia, assim, a gente consegue capturar um dos eventos, né? E aí uma das coisas importantíssimas é capturar todos os eventos que o paciente tem, né? Eu acabei de comentar que essa paciente que internou para mim hoje mudou os eventos dela de um mês para o outro. Isso não é incomum pós-diagnóstico.
E é importante para a gente levar a sério isso, conversar com a paciente e fazer a avaliação diagnóstica de novo, para dar, assim, alicerces que ela possa confiar que o tratamento que ela vai fazer a partir dali vai funcionar, né? A gente faz uma anamnese, né? Anamnese de epilepsia, né? A gente faz uma anamnese quando começou, quais que foram as coisas, assim, né? A gente nunca deve levar, levar em consideração apenas que aconteceu num contexto estressante, são crises funcionais. Não, né? Ah, aconteceu num contexto estressante. Scott, sai. Aconteceu num contexto estressante, né? A gente tem que entender assim, tanto a epilepsia quanto algumas doenças acontecem em contextos estressantes, né? Então não é só o que precipitou o evento que vai ser determinante, né? Na realidade, nem deveria, né? Já teve diagnóstico de encefalite autoimune anti-NMDA, que a pessoa começou com uma crise convulsiva, né? E com psicose no luto do pai, né? Então, assim, imagina, né? A pessoa começou nisso, obviamente é psiquiatra, interna na psiquiatria e deu, né? Vai para ela, vai lá até ter o diagnóstico, vai demorar um tempão. Então, assim, é importante para a gente manter a cabeça aberta, né? Mas não é só o que precipita, né? É também, né, o como aquilo evolui, entendeu? Se a gente vê melhor como aquilo evolui, aí sim a gente vai ter mais elementos para a gente poder dizer o que é e o que não é. Né? Então, aqui um dos melhores trabalhos que a gente publicou ali no programa de cirurgia de epilepsia, né? Que é essa escala da Gislaine, né? Ou a escala Baroni, se quiserem, né? Que é uma escala de suspeição de crises não epilépticas psicogênicas. É simples de fazer, dá para fazer ali numa anamnese de 5 a 10 minutos, né? E tem uma especificidade e acurácia muito alta, né? Então ela pegou vários pacientes nossos, né? Com crises não epilépticas, com crises não epilépticas e epilepsia, e só com epilepsia, e viu quais fatores que determinava assim uma diferença desses pacientes, né? E ela criou essa escala, né, que foi verificada e padronizada dentro do nosso serviço, né? Então ela foi já validada, né? Mas a gente está procurando alguns outros lugares também para validar essa escala, tem uma validação muito cêntrica, né? Mas ela é muito boa, né? Então ela vê ali, os movimentos repetitivos motores são mais comuns nas crises anafiláticas, crises funcionais, né? É um trabalho de 2020, né? Então a gente sabe, tudo bem, mudou a nomenclatura, né? Nosso trabalho para sempre vai ter crises não epilépticas psicogênicas, mas tudo bem, né? Porque as coisas evoluem, mas a gente não precisa ficar no mesmo lugar, né? As crises de alta frequência muito alta, né? São muito sugestivas de crise não epiléptica, né? Então, as crises acima de 5 minutos, né? A gente tá falando de crise, né? Não só de pós-ictal, né? Elas têm um padrão bem importante. As crises não epilépticas têm um padrão curto, então quando elas procuram um especialista, elas procuram esse especialista bem mais cedo, né? Ninguém vai ficar convulsionando 10, 15, 20 vezes por dia aí para UTI 3 vezes e não procurar alguém, né? Essa mulher do Maranhão me achou no Instagram, entendeu? Então as pessoas vão procurar ajuda, então elas acabam chegando para o especialista mais cedo. E as lesões, né? Trauma, fraturas, subluxação de ombro, assim, por isso são muito menos comuns em crise epilética, mas elas ocorrem, né? 12%, né? Então, apesar de não ter nenhuma lesão, aumenta a chance de ser crises funcionais, né? A gente também não pode excluir só por isso, né? Então, essa escalinha ali, ela tem 15 pontos, né? Pontuado de 0 a 3, né? Se der um ponto de corte acima de 20 pontos, ela considera ela positiva, ou seja, ela é uh, positiva para uma triagem de crises não epilépticas. Então, ela é muito válida para a gente excluir. Olha, fiz a escala, deu menos de 20 pontos, então o valor preditivo negativo dela é de 96%. Então, assim, a chance dessa pessoa ter é bem baixa, né? Menor que 4%. Então, o valor preditivo negativo dela é altíssimo. Então, quando a gente tem um valor negativo, preditivo negativo, a gente vai, bom, vamos investir mais no tratamento para epilepsia, vamos encaminhar esse paciente para investigar também para cirurgia de epilepsia, afinal de contas, também é importante a gente ver isso cedo, né? A acurácia dela é de 0,92, né? Na curva ali, então uma acurácia alta, né? Então tudo isso acaba, assim, dando coisas para a gente, elementos para a gente fazer, fechar esse diagnóstico. E essa escala dela é extremamente útil, porque independente da experiência que tu tiver, estando com isso em mãos, tu vai ter, assim, vai ver assim, os graus de velocidade que vai ter que agir, tanto para iniciar a farmacologia de crise, quanto para encaminhar para o centro de epilepsia. Né? E como é que a gente sabe que o paciente tem crises funcionais? Longe é o vídeo EG, né? Aqui eu estou mostrando para vocês, né, os níveis de suporte diagnóstico daquele estudo que eu mostrei para vocês. Então aqui eu estava mostrando, né, daquele estudo que eu falei ali de abril do ano passado,
E aqui ele dá os níveis de diagnóstico para de definição diagnóstica para crises funcionais, né? Então aqui no vídeo EG, né, a gente vê aqui, né, que é o fator padrão ouro, né, das crises funcionais, né? Mas a gente tem ali no nível 2 já pessoas viram, né, essa hemorragia consistente. Então aqui, né, a gente vê que a gente pode modificar isso um pouco e ter um vídeo, né, desse evento e a gente mesmo vê, né? Um especialista já parte para ficar muito mais próximo do nível 1, né? Com eletro normal, né? E aí a gente vai do possível até o provável, né? E então a gente consegue daí ter uma ideia, né, do diagnóstico e de quão certos a gente vai estar, né? Preste atenção no movimento, as diferenças dos eventos, né? Esse paciente aqui, da mesma forma, né, que a gente tinha falado antes, uma evolução um pouquinho mais lenta que a nossa outra paciente, né? Com os movimentos tônicos aqui dos membros, né? Começando no membro superior, no outro, né? A gente tenta não segurar o paciente. Então você acaba dando para a gente muitos elementos. Né? E quando a gente fecha o diagnóstico, né? Bom, a gente vê são crises funcionais, são hemorrágicas, né? O que a gente faz aí, né? A gente sempre fica com esse pepino na mão e o neurologista fica frustrado, né? Vamos ser sinceros, né? A gente acaba ficando, a gente vê isso muito nos residentes, a gente tenta não dar essa ideia, né? Mas pessoas ficam frustradas, fica muito difícil a relação com o paciente, porque as pessoas criam uma contra-transferência muito grande, né? Então tem essa ideia ainda dentro da comunidade médica, né, de que não é uma doença, ou de que os pacientes estão fingindo, de que tem algum controle, ou até mesmo uma coisa pura, assim, né? Eu tenho 10, 15 AVCs para ver, hoje, 2 pacientes na UTI, ainda tem que lidar com essa pessoa que não tem nada, né? Mas ela tem, né? Então, quando a gente vê isso, a gente pensa, putz, e agora, né? A gente sabe que o tratamento não vai ser com a gente, mas o neurologista vai ser um dos pilares essenciais para que a outra pessoa chegue, né? A paciente chegue nesse tratamento. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração, né? E a gente vê, assim, que o fator de aceitação do diagnóstico é importantíssimo. Então, eu já tive pacientes que, quase no momento, assim, que eu fui dar o diagnóstico, começaram a ter uma crise funcional, eu esperei, dei o suporte, esperei acordar, tudo, falei sobre o que era o diagnóstico, expliquei das causas, expliquei que não tinha nenhum controle daquela pessoa sobre o que estava acontecendo com ela. Da mesma forma, quando a gente não escolhe tá triste, tá feliz, ou uma pessoa que tem TEPS não escolhe reviver aquele momento traumático, uma pessoa que tem ansiedade não escolhe ter ansiedade, né? Então nada disso a gente escolhe, né? São redes neurais aplicáveis dentro do nosso cérebro. É muito importante a pessoa entender isso, né? Mas entender também que aquela doença não é uma doença orgânica no sentido de que aquilo vai ocasionar dano cerebral, que vai ocasionar dano muscular e assim por diante, né? O dano social, o dano emocional que essas crises causam na pessoa já é suficientemente grande. Ela não precisa causar uma sequela neurológica irreversível para ela ser uma doença com um grau de sofrimento altíssimo, né? E eu digo, é muito mais difícil um paciente com crises funcionais ter uma vida ativa e conseguir fazer suas coisas do que um paciente com epilepsia. Muitos pacientes nossos com epilepsia vão lá, fazem cirurgia, vivem sua vida, ajeita o remédio, a pessoa vai lá, tem um pouquinho de efeito colateral, justo, não tem mais crise, tá, vai viver sua vida, né? E os pacientes com crises funcionais eles não conseguem, né? Muitas vezes a doença migra para manifestações de tremor, para manifestações de movimento, outros tipos de manifestações somáticas, né? Às vezes que não pegam nem nossa especialidade, né? Com dor abdominal funcional e assim por diante. Então, isso acaba sendo uma questão muito complicada, né? Então, a maneira de a gente abordar é abordar assim, aberto, né? Sabendo que o paciente não está em controle daquilo, deixando o mais aberto possível para o diagnóstico, até mesmo para a raiva dos pacientes. Já teve paciente que tinha tanta raiva do diagnóstico que fez o médico dela fazer um colega nosso mudar o laudo de VG, né? Que continha a palavra epilépticas, né? Porque aquilo despertava nela um ódio muito grande, porque ela não acreditava naquilo, né? Era uma colega da área da saúde, né? Então aquilo para ela era quase um xingamento, mas não é, né? É uma doença que está absolutamente fora do nosso controle, né? Apesar de todas as ilusões que a gente queira ter, né? O nosso cérebro está muito mais fora do nosso controle do que a gente quer acreditar.
O que está no nosso controle muitas vezes são nossos hábitos, né? O que a gente sente, o que a gente pensa, né? Hoje tem bastante comentário sobre pensamento intrusivo, está muito fora do nosso controle, né? E é muito difícil para as pessoas aceitarem isso. E facilitar essa aceitação do paciente é uma ponte assim, incrível para o paciente conseguir ter o diagnóstico. Às vezes, só de comunicar para ele o que é e que ele não tem controle, as crises desaparecem. Já teve vários pacientes que eu comuniquei isso na unidade e nunca mais tiveram crise anafilática, né? Então, a gente vê isso. 15, 20% dos pacientes só precisam escutar que eles não vão morrer daquilo, né? Que não vão ter déficit neurológico, né? Para conseguirem se livrar da doença. Surpreendentemente aqui, né, sobre o manejo também, né, sobre o tratamento, esse mês, né, agora, essa semana, né, 2026, saiu um artigo na Neurology, né, na capa física, tinha saído, acho que ali em outubro, online, né, preprint, primeiro guideline da neurologia sobre tratamento de crises funcionais, né, então eles fizeram um acumulado do que tem na literatura, né, dos trials e de estudos retrospectivos, etc., fizeram uma meta-análise, né, e eles viram ali, né, que as intervenções psicológicas, em especial a CBT, né, a terapia cognitivo-comportamental, né, cognitivo-comportamental, ela acaba ajudando bastante, né, então diminui, ali tem uma chance de 2,5 a 3, né, de diminuir ou de curar as crises funcionais, né? Só que ela tem um porém, né? As manifestações psicológicas, as intervenções psicológicas, elas incrivelmente, né, aumentam a ansiedade nesses pacientes. Então, por vezes, as crises não epilépticas ou crises funcionais melhoram, né? E tem outras manifestações, o pior da ansiedade. Então, é muito importante para esse paciente não estar só em contato com o profissional da psicologia, mas também com o psiquiatra, que vai poder abordar essa questão psicológica e assim por diante, né? Então, é um tratamento bastante complexo, né? Outro passo do tratamento, quando a gente tem certeza que o paciente não tem a comorbidade de epilepsia, é a redução e eventual suspensão de praticamente de todos os fármacos anticrise, né? Exceto às vezes alguns que têm alguma ação com um estabilizador do humor, né, como carbamazepina, lamotrigina, que podem estar ajudando em algum outro aspecto que não sejam crises epilépticas, né? Então isso acaba aliviando e facilitando o paciente o entendimento de que aquilo não é uma doença orgânica, né? Então aqui eu boto a terapia cognitivo-comportamental como a base de tudo, né? Existem protocolos estabelecidos, protocolos bem claros para crises funcionais que funcionam, né? São tratamentos de mais ou menos 12 semanas, né? A doutora Baroni realiza esse tratamento no consultório, ela também tem uma colega psicóloga que trabalha com ela que também faz, né? Outros colegas também podem fazer, enfim, né? Tem ali o Livinho do La France, que é um neurologista do VA, né, o Hospital de Veteranos dos Estados Unidos, que criou esse método, né, que é um método bem interessante assim, para as crises funcionais, né, até funciona um pouco para outros transtornos funcionais, né. Em relação à farmacologia, assim, nós neurologistas a gente tem essa tendência, né? Vamos modificar a química cerebral para ver se a gente consegue mexer na conectividade, né? E algumas coisas a gente consegue ver, né? Assim, por exemplo, sertralina em alguns estudos mostrou que reduz, né, a frequência de crise em comparação com placebo, né? Outro aspecto, a gente costuma utilizar assim, um antipsicótico atípico, né, em geral ali aripiprazol ou risperidona, né, em associação com a sertralina, que acaba dando uma potencialização serotoninérgica que em alguns pacientes acaba ajudando. Mas os pilares essenciais, né, do tratamento vai ser daí com o psiquiatra e com o psicólogo, né, e em geral daí com a terapia cognitivo-comportamental, né. E aqui, né, os desafios, né, para nós profissionais, assim, e para a gente que lida com residente, que lida com outros colegas de outras áreas, a gente tem que lidar muito com a frustração e dizer, olha, tá tudo bem se sentir assim, né, sentir que o paciente está usando um recurso que podia ir para outra pessoa que estava convulsionando ou que tem um AVC, assim por diante, mas tem que entender que aquilo está absolutamente fora do contexto do paciente, né, do controle, né. Então, isso é um tratamento que às vezes a gente tem que fazer com os residentes, com os colegas e com o paciente, para eles aceitarem o diagnóstico e ao mesmo tempo entenderem que aquilo é uma doença que pode matar, entendeu? Então, a pessoa pode fazer como uma laceração de traqueia, fazer fazer uma lesão gravíssima e morrer por insuficiência respiratória, né? Independente se foi por estar ser entubado ou não, né? Então, é necessário que a gente tenha essa ideia e que o neurologista seja a ponte, né, para os outros profissionais. Esses pacientes acabam ficando muito
presos no neurologista, né? E como a paciente que retornou hoje, né, eles acabam às vezes tendo modificações, né, ou passando para outros tipos de transtorno funcional, né, enquanto não conseguem ter a suspensão, né? Então, o que a gente pode não fazer, né, e o que a gente faz, né? Bom, vamos se a linguagem evolui, né? Bom, vamos usar a linguagem que tem mais chance, né, segundo os estudos, de levar à aceitação dos pacientes, né? Levando em consideração que isso não muda a doença, isso é uma forma do paciente entender melhor a doença, né? A gente tem o nosso mentor, ele costuma dizer para os pacientes que têm crise na epilética que aquilo é uma doença química. Não deixa de ser verdade, né? Diferentemente da epilepsia, que é uma doença elétrica, né? As crises funcionais são uma doença química, né? Uma doença funcional. Então, para mudar essa parte química, a gente vai ter que mudar hábitos, a gente vai ter que reaprender a lidar com emoções, e isso tudo a gente vai ter que fazer em conjunto ali com a questão farmacológica, né? Explicar que esse é um diagnóstico que não exclui, né? Ah, mas o que pode ser? Será que eu tenho uma doença genética gravíssima e rara que vocês não estão vendo? Não, né? A gente vê, não, isso é positivo, né? Por causa disso, por causa desse sinal, por causa daquilo, eletronormal, tudo isso já acaba montando pecinhas do quebra-cabeça, né? Enfatizar que esses sintomas estão absolutamente fora de controle, é de longe a melhor estratégia para os pacientes aceitarem o diagnóstico e quererem engajar no tratamento, né? Mostrar para eles que o sofrimento deles é real, né? Que muitas vezes já tem esses problemas em casa, assim, né? De serem confrontados, assim, com familiares com raiva, né? Dizer que estão inventando coisas, não estão inventando nada, né? Estão com um sofrimento intenso, né? Tu imagina o sofrimento de uma pessoa como essa minha paciente do Maranhão, suficientemente grandes para que a pessoa vá para a UTI 3 vezes, para que todos os dias ela seja afastada dos amigos, dos familiares, por causa dessas crises. É muito intenso esse sofrimento, né? Evitar aqui, né, termos negativos, né, como não epilético, né, apesar de eu ter falado diversas vezes na aula, né? Um diagnóstico abrupto, né, em especial naquelas questões que eu falei assim, aconteceu um evento estressante, é crise não epilética. Ou crise funcional. Não, né? Não é bem assim, né? Epilepsia e outras doenças neurológicas também podem ser precipitadas por eventos traumáticos, né? Então, usar analogias, né? Por exemplo, software versus hardware cerebral, né? Envolver a família no processo diagnóstico, né? É essencial. Tem que dar, eu faço uma cartinha, né, para dizer o que fazer durante as crises epilépticas, né? Porque tu vai estar ali, os pacientes vão na emergência e muitas vezes tá na UTI de novo entubado, né? Então, peço para os familiares e para o paciente mostrarem a carta, né? E assim por diante, para que quando chegue num serviço de emergência, né? Eles entendam, né, que aquilo, né, que essa doença ela não vai melhorar com diazepam, não vai melhorar com fenitoína, né, vai melhorar com apoio, né, monitorização de sinais vitais, né, e a gente deixando a pessoa tranquila, né. Então, o que é essencial, assim, né, que eu queria terminar minha aula dizendo, né, que os transtornos funcionais são extremamente comuns, né, bem mais comuns que a gente imagina, né, e esse fato da gente ter que provar uma negativa, né, excluir tudo para dizer que é funcional, acaba atrasando bastante o diagnóstico, muitas vezes escapando, né, a gente, pacientes que têm diagnóstico funcional saem com diagnóstico de AVC, porque não tem ressonância, e assim por diante, quando não tem nada a ver. O exame físico, né, e algumas coisas específicas são, sim, diagnósticas, né, então, sendo diagnóstico positivo, né. O vídeo EG, né, é o padrão ouro, mas o encaminhamento dele pode ser baseado em grau de urgência, né, a gente pode usar isso ali a escala da Gislaine, né, a escala Baroni, né, de crise, suspeição de crises funcionais, né. Posso passar para vocês o artigo ali depois, né. A nova terminologia vai reduzir assim o estigma, né, mas a gente sabe assim que infelizmente a adaptação de palavreado médico pela população geral muitas vezes associa o estigma à doença igual, né. Então a gente tem vários diagnósticos que têm CID, né, que eram basicamente diagnósticos X, né, que viraram termos pejorativos, né. Então é bem possível que no futuro a gente tenha que mudar o termo de novo, né, porque a funcional hoje, infelizmente, é usada de modo pejorativo por alguns colegas e honestamente por uma grande maioria dos residentes, né? Então, esse paciente é funcional e vira os olhos, sabe? Tá enchendo o saco, é funcional e vira os olhos. Então, infelizmente, né, o importante é a gente entender o core da doença, né? Porque é bem possível que no futuro a gente mude de novo a terminologia, né? O tratamento é com TCC, né? Com terapia cognitivo comportamental, né? E a abordagem multidisciplinar com um neurologista como âncora, né?
é bastante importante. Não é só encaminhar para o psiquiatra ou psicólogo, né? Então, esses pacientes eles vão ter que ter uma consulta anual para ver como eles estão, né? Para eles ficarem tranquilos, né? Para ajudar como é que estão as coisas, e a retirada de antipulsivante. Então, o pilar essencial aqui, né? E a ponte para um tratamento bem sucedido, né? É que o neurologista esteja aberto a esses pacientes, né? E consiga ter uma relação de encaminhamento bem clara, assim, para o psiquiatra e para o psicólogo, porque os pacientes acabam vindo de ping-pong, né? O psiquiatra diz que não é, etc., e fica nessa questão, né? De procurar outros profissionais, né? Então, aqui a gente tem os papéis, né, do neurologista, basicamente o diagnóstico, né, e a coordenação, né? Os papéis do psicólogo e do psiquiatra, né, e da atenção primária, né? Basicamente o que eu já tinha comentado com vocês antes, tá bom? Então, aqui eu sempre termino, né, com uma fotinha dos pacientes atendidos e operados, né? Não são pacientes com crises funcionais, né? São pacientes que tiveram realmente cirurgia de epilepsia ali no nosso centro, né, de 92 a 2016, né, aumentou bastante os pontinhos até lá, né, fazem 10 anos, né, tem que atualizar isso aqui, né. Quem fez foi o nosso cirurgião, né, o Eliseu, né, tem bem mais cabelos brancos hoje, né. Meu mentor, né, e professor da Mini, né, nossa equipe, né, a Maria, o Yuri, os outros colegas, o Tomás, o Rafael, né, e eu aqui, né, faltou aqui o Dr. Rafael Cristóvão, o Dr. Vicenzo, né, a doutora Fernanda Chu, que são meus colegas hoje, né, o foco sempre no paciente, né, que é o papel principal, né, que é a nossa menininha que fez a sua cirurgia, isso que é segundo dia de pós-operatório, né, e os pais fizeram aqui na Peppa Pig também o curativo, né, para dizer que a Peppa Pig também passou por cirurgia igual ela, né, então não tinha por que temer assim, né, porque se a Peppa estava sendo corajosa, ela também podia ser. Então eu queria agradecer mais uma vez pelo convite. E aí, pessoal, a gente fica aberto para questões ali ou alguma dúvida que ficou. Excelente, William, excelente. Cara, vou dizer assim, a melhor aula que eu já assisti desse tema. Muito boa, cara. Boa mesmo. Parabéns aí pela aula. Obrigado por colaborar. Parabéns ao time todo do Inseller que ajuda na organização. O time do Inseller Academy, né, os alunos de medicina, alunos de outros cursos que ajudaram também na organização. E, cara, essa aula é uma aula difícil de dar, né? O cara tem que saber muito, bem complicado. É uma condição complexa, né? Não só para falar sobre, mas principalmente no atendimento diário do paciente. Eu queria fazer uma pergunta, né? Eu acho que depois abrir as perguntas para quem quiser fazer. A pergunta é a história da vida real, né? A gente sabe que um paciente que tem uma crise funcional, ele vai procurar um médico, muitas vezes um neurologista. O exame que é pedido normalmente é um exame de eletroencefalograma, que muitas vezes é feito em qualquer clínica de baixa qualidade, né, que a gente tem aí pelo país, e acaba vindo aquelas alterações assim muito inespecíficas no eletroencefalograma, muitas vezes Ctrl+C, Ctrl+V, né? A gente sabe que isso infelizmente tem acontecido muito, e muitas vezes com uma alteração, né? Com alterações paroxísticas, inespecíficas, sinais de disfunção cerebral, disritmia, alguns laudos que eu costumo ver, né? Infelizmente. E isso faz com que o paciente acabe comprando mais ainda a ideia de que ele tem alguma coisa na cabeça, né? Que ele tem algum problema. Como é que tu consegue desconstruir isso, assim, sendo que tem um exame anterior que às vezes até atrapalha muitas vezes, um laudo, né? Que até que atrapalha muitas vezes o diagnóstico. Como é que tu consegue desconstruir isso? Uma outra observação antes até da relevância da aula, teve quase 40 pessoas aqui, William, até para tu entender, vários neurologistas até, no momento de maior pico. Então tem muita gente aqui. Então tem público que é acadêmico de medicina e tem gente que é neurologista. Sim. Até pra tu... Como é que tu consegue desconstruir isso no consultório, assim, até sem desmerecer o colega, os exames? Como é que é esse jogo, assim? É difícil isso. Isso é uma pergunta, assim, muito relevante, né? Porque a gente vê, assim, é uma das coisas que a Sociedade Brasileira de Neurofisiologia Clínica mais luta contra, né? O eletrocardiograma é tido como um eletrocardiograma da neurologia, né? Então, de qualquer jeito, bota os eletrodos ali e tal, o cérebro tá ali, vai captar a atividade elétrica e tudo, né? Então isso acaba sendo muito prejudicial, né? E muitos colegas, infelizmente, falam da mesma forma, assim, né? Muitas vezes, sem ter alguma
uma especialização mais forte assim, em relação ao laudo de eletrocefalograma, né, acabam laudando, né, com termos antigos, né, ou sem uma base sólida do exame, né. Como eu faço isso, né? Primeira coisa assim, eu explico para eles que nem todos os exames são iguais, né? A gente vai ter, por exemplo, tomografias, né? Tomografia, por exemplo, uma televisão dos anos 50, né? Que não tem comparação de resolução com uma ressonância de 3 Tesla ou de 7 Tesla, né? Seriam as TVs HD e TVs QLED, digamos assim, né? Então, isso já mostra assim, bom, então não são todos iguais, né? E ao dizer que não são todos iguais, a qualidade, a duração e como é feito o exame, né, modifica bastante. Né? Então eu digo para eles, olha, eu valorizo, vocês pagaram por esse exame e tudo, né? Mas eu estou olhando aqui, esse exame não me dá algumas respostas importantes, né? Eu estou vendo que o colega colocou assim, isso, né? Mas isso não é determinístico, né? Aquela atividade elétrica, né, ela está sendo gravada durante 20 minutos. Então, só porque deu alterado, uma alteração inespecífica, não quer dizer que aquilo seja real. Pode ser que tu estava um pouco mais sonolenta no dia, né? Isso altera a atividade elétrica cerebral também, né? Pode ser que em algum outro momento estava completamente normal, só filmou aquele, né? Então tu acaba assim dizendo, olha, eu confio no colega, né? Eu sempre digo assim, eu confio nos colegas, mas eu quero ver o traçado por eu mesmo para poder te explicar o que eu estou vendo e para eu poder determinar, né? O nosso professor, Dr. André Palmini, ele sempre diz, né? O eletrocefalograma não fala, né? Quem fala são os médicos. Né? Então é um exame que não sai com um laudo de IA interpretativo, né? Mesmo porque é muito difícil, né? Tá cheio de artefato, depende muito de como é feito o exame, né? E entender para as pessoas entenderem quão bem feito, qual o valor de um exame bem feito, né? Eu sempre peço para eles fazerem em alguns lugares específicos, assim, né? Algumas clínicas, né, e lugares de neurofisiologia, assim, que a gente sabe que são sérios, né, que os colegas também são, né, mas mesmo assim eu sempre peço para revisar o laudo, ver o eletrocefalograma, porque eu acho que essa é uma parte essencial, assim, da gente criar um vínculo com o paciente e dizer para ele que aquele exame realmente está normal, né, ou que aquele exame não, olha, o colega colocou isso, mas como muitas coisas, não é determinístico, né? Fica no meio, fica, digamos assim, entre o muro, né? Do meu ponto de vista, não seria, assim, clinicamente relevante, né? E a gente explica para o paciente esses contextos, né? As pessoas se ligam muito em exame laudo, né? A gente tem paciente com que são claramente epilepsia, e chega, mas eu fiz 20 eletroencefalogramas e vieram normais. Aí tu pega os 20 eletroencefalogramas e estão todos alterados, né? Que já aconteceu. Ou realmente tão normais e tu tem que explicar para o paciente, olha, aquele filmezinho de 20 minutos do teu cérebro, né? Se a gente se filmar aqui, vão achar que tu tá conversando com o Dr. William toda a tua vida, né? Você acha que ele tá num relacionamento? Não, você vai sair daqui, vai fazer tuas coisas, vai no shopping, vai ver a namorada, vai fazer tudo, sei lá. Então quer dizer que não vai ter alteração diferente depois, né? É só aquele momento particular no tempo. Né? Então, isso é bem claro, isso difere um pouquinho também da maioria das doenças estruturais cardíacas, por exemplo, lá você falou, eletrocardiograma vai mostrar ali, né? A não sei que seja uma arritmia muito intermitente, né? Vai mostrar, tu tem hipertrofia de átrio esquerdo, tu vai continuar tendo hipertrofia de átrio esquerdo no próximo eletrocardiograma, não vai diminuir aquilo, entendeu? O eletro não, né? O eletrocefalograma é completamente diferente, né? Ó, tu tá, no momento que tu tá trabalhando, no momento que tu tá de olho aberto, de olho fechado, tá dormindo, tá sonhando, no momento que não tá sonhando, no momento que tá brincando com o cachorro e assim por diante, né? Então eu tento ter essa abordagem com eles, né? Explicar o que é o exame, como ele é feito, né? Que o cérebro é bastante complexo pra gente lidar com um exame de 20 minutos, só botar todas as nossas fichas ali. Excelente, excelente, muito bom. Oi, Nicole. Acho que era bom uma fotinha no final também, não esquecer da fotinha. João, teu microfone tá fechado. Tô escutando, João. Só para anunciar aí o ganhador do quiz, o Alexandre, que eu acho que é o fellow lá da epilepsia, né? E aí ele foi o que respondeu todas as questões de maneira correta em menor tempo. Então, parabéns, Alexandre. A gente pegou aqui o teu e-mail e vamos te mandar o brinde aí o quanto antes, tá bom? Parabéns. Boa, brinde do Seller, então. Hoje foi disputado, quase simultâneas as respostas. Eu tô achando que isso aí é marmelada, hein? Porque ele é fellow do William. Eu juro que eu não passei nada. Acho que isso aí é marmelada, hein? Que acertou. Ele tá prestando muita atenção no que eu falo lá na residência. Então eu vou convidar vocês a abrirem as câmeras
para a gente poder tirar uma foto desse momento. William, Oi. participação aí ilustre do Charcot, é isso? O Charcot, para quem não sabe, é o cachorro do William. Os Cachorro meus... ele tá... que estão brigando pela atenção aqui de vocês, né? Deu pra ver, né? Que participaram ativamente Ô, da aula. Ele e o Scott, que o Scott Muito não vai bom. deixar pegar ele. ô, William, se tu puder deixar de compartilhar a tela para poder tirar a foto. Deixa eu ver do aqui, Vitória onde ali. é que é. Tá, peraí. Parar. Pronto, parei. E William, se puder enviar para mim ou para Nicole ali os artigos, tanto aquele de 2026 agora que está saindo do forno, quanto até a ferramenta, envia ali para nós que a gente repassa para o pessoal aí que participou da aula, tá bom? E também pro time do Incellium Academy, né, dos alunos. Tem alunos de medicina para aqui. todo mundo que participou da aula. Claro, claro. Vamos lá, quem vai fazer o print? Faz aí, João. Ô, Nicole. Nicole, Com consegue todo fazer mundo. aí? Deixa Tô eu- ajustando aqui. Prontos? Vou tirar agora. Compartilhem, marquem aí, marquem o William. O William, baita profissional. Nunca tinha visto uma aula dele. Boa, muito boa. Muito boa, muito boa. Valeu, Diógenes. Obrigado. Oi, Então, Karine. pessoal, A Karine abraço, tá viu? aí. Que legal. Deu. Tudo bem, Karine? Top, hein? Então tá. Uh, Um abraço, daí eu pessoal. mando pra vocês. Um abraço. Obrigado mais uma vez, William. Obrigado, Obrigado, pela participação William. de todos. Tchau, tchau. Valeu. Uma boa noite aí, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.